Oi galera, eu me chamo Gisele, faço parte da equipe da Liago e tô aqui hoje para falar um pouquinho sobre o ciclo menstrual. Lembrando que vai ter 2 vídeos sobre esse assunto e é muito importante vocês assistirem os dois para melhor compreensão do tema. Na primeira parte, nós vamos abordar as definições e termos importantes, vamos para uma revisão da endocrinologia reprodutiva, vendo quais são os hormônios, inseridos e por fim, vamos abordar o ciclo ovariano até a fase folicular. Como definição, a gente percebe que o ciclo menstrual, ele é um período que o nosso ócito vai ser amadurecido, vai ser ovulado e vai ser levado lá para a tuba uterina. E diversos hormônios participam desse processo, fazendo com que o nosso endométrio passe por diversas transformações que são cíclicas, tá? Alguns termos importantes que eu trouxe para vocês são esses 4. Primeiramente, a menarca, que significa a primeira menstruação da mulher. Menacme, que significa o período reprodutivo da mulher. Climatério é um período que tem uma falência ovariana e uma atresia folicular. Nesse processo, a gente sabe que as mulheres acabam tendo uma redução da capacidade reprodutiva, geralmente inicia-se a partir de 40 anos e tem diversos sinais e sintomas que as mulheres acabam enfrentando nessa fase. Lembrando que pode acontecer antes da menopausa, depois da menopausa, né? Mas o que é menopausa? É o próximo termo que a gente tem aqui para vocês, que é a parada completa da menstruação. Muitas meninas, acabam sem entender direito quando o ciclo ele é iniciado, como é que eu vou contar o meu ciclo, como é que eu sei exatamente a forma correta de contar. Já vou dando spoiler que essa etapa de cálculo vai ser lá no vídeo 2. Mas para a compreensão daquilo que a gente vai estar abordando nesse vídeo, é importante deixar bem enfatizado que o primeiro dia do seu ciclo é o primeiro dia que tem um sangramento. Então, teve o sangramento, pronto, é o primeiro dia do meu ciclo, eu já sei qual é. Lembrando, que existe uma variação de um ciclo de uma mulher para outra. A maioria das mulheres, existe uma média, na literatura ela fala que tem uma média de 28 dias entre um ciclo e outro. Só que existem mulheres que têm variações de 23 a 35 dias. E essas variações, elas podem acontecer por diversos fatores. Medicamentoso, o estresse pode causar isso também, assim como alguns descontroles hormonais. Existe a síndrome do ovário policístico, que você já deve ter ouvido falar, que vai causar uma certa irregularidade nesses ciclos. Então, é um outro fator que a gente pode perceber nas mulheres. E em relação à fase proliferativa, que nós também vamos falar nessa aula, é uma fase em que, de fato, essas variações de dias vai estar acontecendo. A fase lútea não tem tanta variação assim, então a quantidade de dias que são variáveis geralmente é nessa etapa proliferativa. Em relação à endocrinologia, eu trouxe aqui esses 3 eixos para vocês: o hipotálamo, a hipófise e os ovários. Esses 3 eixos, eles vão acabar liberando, substâncias, hormônios, e esses hormônios vão atuar no outro. É uma cadeia, uma cascata aí de eventos que vão acontecer e vai permitir, que a gente entenda que um depende do outro. De forma resumida, eu trouxe para vocês e peço para que vocês acompanhem no slide esse pequeno resumo. O hipotálamo é muito essencial no nosso sistema nervoso, ele tem diversas funções, vai liberar outros hormônios também. Mas como a gente está falando da fase reprodutiva, eu foquei nos hormônios relacionados ao nosso assunto. Então, o nosso hipotálamo vai ser responsável por liberar esse GnRH, que é o hormônio liberador de gonadotrofinas. Esse hormônio vai atuar lá na hipófise. A hipófise existe 2 partes, a parte anterior e a parte posterior. Então, esse hormônio vai atuar diretamente na parte anterior da hipófise e a hipófise vai começar a liberar o LH, que é o hormônio luteinizante, e o FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Em seguida, esses hormônios vão agir lá nos ovários e esses ovários eles vão ser estimulados para a produção dos esteroides sexuais, que também a gente vai ver como acontece a etapa dessa produção.
de forma mais individualizada. Aqui eu trouxe algumas informações sobre esse hipotálamo. E além daquilo que a gente já falou, é importante ressaltar que esse GNRH tem uma liberação que é pulsátil, ela não é contínua. Além disso, esse eixo hipotalâmico, ele fica bloqueado até a nossa puberdade, tá? Então, depois disso, né, na puberdade, ele vai ser desbloqueado e ele vai ser liberado de forma pulsátil. Em relação à hipófise, eu falei para vocês que ela é dividida em duas partes, a parte anterior e a parte posterior. Na parte anterior, que é denominada de adenohipófise, ela vai ter liberação de outros hormônios, né? Além do LH, do FSH, vai ter liberação do tireoestimulante, do hormônio adenocorticotrófico, do hormônio do crescimento e também da prolactina. E a parte posterior, que é chamada de neurohipófise, vai ser responsável, na verdade, pela liberação da ocitocina e também da vasopressina. Essa secreção do LH é essencial para a gente entender que em uma certa etapa, né, do ciclo vai ter o pico de LH que vai marcar o período de ovulação. E vai ter a fase também que o FSH vai ter uma ascensão e ele vai ser responsável pelo crescimento e desenvolvimento dos folículos. Os ovários, quando a gente trata dos ovários, nós observamos que dois processos são essenciais nessa região. A esteroidogênese, que significa a produção dos esteroides sexuais, e foliculogênese, que no caso é o desenvolvimento folicular de fato. Então aqui são esses dois processos, esses dois mecanismos que acontecem nos ovários. E eles vão dar origem a esse ócito, né, que vai ser liberado justamente para a fecundação. Mas quando não ocorre a fecundação, o que é que acontece? Vai haver uma queda de alguns hormônios, como estrógeno, progesterona, vai ter a queda da inibina, e isso vai favorecer que haja uma degeneração no endométrio e, de fato, aconteça o sangramento, a menstruação ali, quando o endométrio ele vai ser degenerado. As fases do ciclo, eles são divididos didaticamente no ciclo ovariano e também no ciclo menstrual, mas eles acontecem juntos, tá? Tanto nos ovários quanto no endométrio acontecem juntos, a gente divide de forma didática. No ciclo ovariano, ele é iniciado com a fase folicular. Lembra que eu falei para vocês que o nosso ciclo, aqui acompanha nessa imagem, é o primeiro dia da menstruação e ele vai até a fase da ovulação, porque o objetivo, de fato, dessa fase é chegar até a ovulação. E a ovulação vai ser marcada com o pico do LH. Então, acontece a partir do primeiro dia da menstruação, né, e vai até o pico do LH, tem como esse objetivo, e é importante lembrar, né, de uma coisa que eu falei lá no início da aula, que quando tem uma variação dos dias, né, de um ciclo para o outro, acontece justamente nessa fase, tá? É nessa fase que tem a variação da quantidade de dias. E agora chegamos numa etapa que é muito importante que vocês percebam, né, aqui no slide comigo, passo a passo para melhor compreensão. Então vamos lá. A menstruação acontece, a gente vai ter uma queda, né, bem significativa de progesterona, estradiol e de inibina A. Quando ocorre a queda desses hormônios, né, vamos perceber que teve a descamação, né, a degeneração do nosso endométrio. Vai ter um feedback negativo, gente, lá na hipófise, lá na parte anterior da hipófise que a gente falou. Vai ter um feedback negativo e ele vai começar a liberar o FSH, que o próprio nome já sugere a sua função. É o hormônio folículo estimulante. Então, ele vai ser responsável tanto pelo crescimento quanto também pelo desenvolvimento do folículo. E vai formar o folículo pré-antral, que a gente chama de folículo pré-antral, e também vai ter a produção dos esteroides sexuais. Mas como é que esses esteroides eles são produzidos? Vamos lá. Essa produção é chamada de teoria das duas células. Mas que células são essas? São as células da teca e as células granulosas. As células da teca vai ter uma maior relação, né, uma maior dependência das funções, né, da participação do LH. E as granulosas, como vocês podem ver aqui, vai ter uma maior dependência das funções do FSH. Então, vamos lá. A célula da teca vai captar o colesterol
E diante de diversas reações químicas que vão acontecer aqui, vai formar os androgênios, né? Androstenediona e testosterona. Em seguida, esse produto vai ser responsável aqui agora pela ação das células, né, granulosas. As células granulosas elas vão começar a agir nessa etapa. Pega esses produtos e por ação da aromatase, que é uma enzima, vai transformar em estradiol. Então a gente percebe que esse ciclo depende de algumas características, seja das células, que é da teca e granulosa, como o LH e o FSH, cada um participa com uma célula, tá? E por fim, a produção também química, a questão enzimática vai estar sendo essencial em cada desenvolvimento aqui até chegar de fato nos esteroides sexuais. Então, voltando em relação ao folículo, esse folículo ele vai passar de pré-antral para folículo antral. E quanto mais ele se desenvolve, quanto mais ele cresce, mais as células vão começar a liberar, né, esse estradiol e essa inibina B. Então vai ter uma elevação desses hormônios e essa elevação vai gerar um feedback negativo novamente lá na hipófise, dizendo que já está tudo ok, a quantidade já está ótima e ela vai começar a reduzir, né, vai começar a diminuir a quantidade de liberar esse FSH. Quando não tem o FSH, não tem o desenvolvimento e o crescimento dos folículos, então eles vão começar a entrar no processo de atresia. Só que existe um folículo, que é chamado de folículo dominante, que continua o seu desenvolvimento mesmo sem ação do FSH. Então ele é independente da ação desse FSH e continua o processo. Esse folículo é chamado de folículo pré-ovulatório. Ele vai continuar o seu desenvolvimento. Só que nessa fase, né, existe uma produção grande de estradiol, como a gente já havia dito, e por uma causa que ainda não é explicada, a gente vai ter um feedback positivo. Ao invés, né, de ter um feedback negativo, que teoricamente faria mais sentido, vai ter um feedback positivo. E esse feedback positivo vai ser lá na hipófise também. E vai aumentar ainda mais a produção dos hormônios que são liberados por ele, de LH e de FSH. Só que a produção do LH acaba sendo muito maior. Por isso que a gente vai ter o pico do LH e vai configurar a fase de ovulação nesse processo. Eu vou aumentar aqui a imagem para que vocês possam entender melhor essa fase. Nós temos aqui essa fase folicular, certo? Que tem a menstruação, né? Que tem a fase de mudança da quantidade de dias e a fase proliferativa. Nessa fase proliferativa, vai chegar até o momento que chega no pico do LH, que é de fato a ovulação acontecendo, que é uma etapa que vai dar início, né, a um outro processo que vai ser na parte 2. Depois dessa ovulação acontece a fase lútea, como vocês podem ver em azul. Então, esse processo acontece depois de tudo isso aqui acontecer. Mas eu não vou dar spoiler para vocês, isso vai ficar para a parte 2, tá? Eu espero que tenha ajudado bastante vocês a entender essa parte inicial. Boa sorte na prova e até a parte 2.